E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor tem trazido ao meu coração já há uns 10 meses para cá, e eu queria que você pensasse qual que é a primeira coisa que vem à sua mente quando fala. Eu vou falar duas palavras, eu queria que você fosse sincero, o que vem à sua mente quando fala a palavra disciplina? Disciplina. Às vezes tem gente que acha que é algo ruim, tem gente que acha que às vezes é castigo, tem pessoas que acham que é algo que vai me tirar do conforto. E quando fala a palavra cultura, o que vem à sua mente quando fala cultura? Aí talvez a pessoa vai pensar na parte mais cult aí, vai pensar em livros, vai pensar em entretenimento, e não tem nenhum problema, né? Mas é disciplina e cultura. Essas duas palavras, o Senhor tem falado muito comigo sobre como que elas podem ser um estilo de vida, né? E a primeira coisa que hoje vem à minha mente quando fala de disciplina é maturidade. Porque quem não gosta e não aplica a disciplina, ainda não atingiu maturidade, porque somente quem é menino ou menina que gosta de fazer, só faz o que gosta de fazer. Mas quem é homem e mulher, faz o que tem que ser feito. E aí, por isso, disciplina aponta para a maturidade. Aponta sobre você entender aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, o que você quer se tornar. E aí, diante disso, você vai ter que ter disciplina. Não tem um caminho de transformação sem disciplina. E a cultura? A cultura é revelação. É quando você consegue ter a revelação de que aqueles hábitos, aqueles valores, eles vão consolidar a sua disciplina e te ajudar a alcançar, viver esse novo estágio da sua vida. Às vezes parece que são palavras que têm com o significado muito parecido, mas elas são correlacionadas, mas são diferentes. E a disciplina, ela vai gerar a maturidade. A maturidade, ela vai construir a cultura. E uma cultura alinhada ao céu cria ambiente para o sobrenatural de Deus se manifestar. Sabe, disciplina, se for trazer para o real significado, ela vai apontar sobre você ter foco, ela vai apontar sobre a capacidade do que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. A cultura, ela é o conjunto de valores, hábitos, princípios e comportamentos que se tornam naturais em uma pessoa, ou em uma casa, em uma família, ou numa empresa, ou na própria Light. Nós temos uma cultura aqui na Light. E por isso que disciplina e cultura vão apontar para maturidade e revelação. E como que é importante trazer para nós, porque essa maturidade e essa revelação nos fazem discernir, que foi até a mensagem que o Gui pregou no Terça Raízes, né? Para a gente discernir e poder buscar o sobrenatural de Deus, poder viver algo que está fora do meu alcance natural, mas aquilo que no mundo espiritual está liberado. E o caminho para buscar por disciplina e ser determinado a uma cultura, eu quero falar sobre um assunto bastante interessante. Eu quero ler primeiro Tiago 5,15, está numa versão diferente da NVI, somente esse texto eu vou ler sem ser na NVI, e depois eu vou voltar para a NVI. Não é nessa versão não, mas vamos nela. Não, é o 15 mesmo, não é o 16 não. É que tem uma versão, se não me engano, eu achava que era a mensagem, mas não é ela. Pode voltar para o 15, isso. Vamos lá, vamos nessa então mesmo. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. Assim, além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tem uma versão que fala, a oração com fervor tem muito poder. Se não me engano, acho que é a mensagem, mas aqui fala sobre a oração feita com fé curará o doente. No verso anterior fala que Elias era um homem comum, ele orou para que parasse de chover, parou de chover, depois ele orou por chuva, veio chuva. Eu quero falar um pouco sobre oração, e eu quero falar sobre uma vida de oração na ótica de um grande herói, um grande homem da fé, Moisés. Quero que você leia comigo agora na NVI, sim, Êxodo, capítulo 33, versos 7 a 9. Vamos ver aqui, pela palavra de Deus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento,
ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Pula para o 11 agora, mídia. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Até aí. Olha, Moisés tinha uma vida de oração tão poderosa, que ele falava face a face. Deus falava como um amigo. Não está falando que ele falava como, mas Deus o via como intimidade, como uma amizade, como um amigo. E nós vemos Moisés aqui nos mostrando sobre uma cultura, uma disciplina de oração. E vemos algo muito parecido, Jesus nos ensinando em Mateus capítulo 6, verso 6. Tem muita coisa similar aqui, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai apontar para Cristo. Moisés, de uma certa forma metafórica, profética, vai apontar para Jesus, o libertador. E você vê então algumas práticas que Moisés vai trazendo aqui, que Jesus reafirma principalmente no livro do Evangelho de Mateus. Em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, e então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Aqui nós vemos um padrão que nos auxilia a viver uma vida de devoção e oração. Aqui nós vemos que primeiro, há um lugar. Moisés, uma tenda. Aqui Jesus fala, vai para o seu quarto. Nós precisamos de criar, de ter um ambiente, sem espiritualizar o ambiente, mas para que possamos ter qualidade, um ambiente para oração. Eu creio e concordo que devemos orar o tempo todo que for possível, seja no carro, no trabalho, em todos os momentos. Você pode estar intercedendo e orando, mas nós precisamos de um lugar, de um local exclusivo para Deus. E cada um na sua realidade, pode ser o quarto, pode ser a sala, pode ser a cozinha, tem gente que até no banheiro, não tem problema, mas tem que ser um lugar que é você e Deus. Primeiro, então, temos que ter um lugar para ter a cultura, temos que ter exclusividade, só você e Deus. Então, você parando para ter esse tempo com Ele, não dá para você falar que você vai estar tendo tempo com Deus, exclusivo, arrumando a casa, educando seus filhos, trabalhando no escritório. Eu estou com meu fone, eu estou aqui orando baixinho, ok, continua orando, beleza, mas não é um tempo exclusivo. Isso não encaixa em Mateus 6, nem em Êxodo 33, 7 a 9. Nós precisamos de ter um tempo exclusivo para Deus, um tempo onde é você e Ele. Nós precisamos de ter um lugar onde temos a liberdade para expressar. Por isso que Jesus fala, fecha a porta. Por isso que Moisés faz uma tenda do encontro fora do acampamento, para que possamos ter privacidade. É muito importante você poder falar, abrir, rasgar o seu coração para o Senhor. Por isso que é muito difícil fazer seu tempo com Deus no ônibus, no metrô, no escritório, no banheiro do trabalho. No banheiro do trabalho você pode ir para orar no meio de uma luta, mas não dá para você fazer seu devocional lá no banheiro. É muito importante nós compreendermos que esses dois textos, eles trazem esse padrão de lugar, de exclusividade, de liberdade, e ambos apontam para uma recompensa, para benefícios. Ambos apontam para uma disciplina. Quando orar? Moisés orava. Eles apontam para uma cultura. O povo vivia aquela cultura. E ambos apontam para os benefícios de uma vida de disciplina e de cultura. Moisés, nós vemos, se você ler depois o 33, eu não vou ler, para que nós possamos ganhar no tempo aqui, mas no capítulo 33 adiante, depois do verso 16 para frente, mostra a nuvem de glória, a presença de Deus vindo. O capítulo 34 e 35 mostra o rosto de Moisés resplandecendo na glória de Deus. Benefícios de uma vida de oração. Nós vemos em Mateus 6 que fala, o Pai vai o recompensar. Portanto, uma vida de oração, ela atrai poder, ela atrai transformação, ela atrai o sobrenatural. E assim como Moisés e o nosso Senhor Jesus nos apontam aqui a prática, a disciplina, a cultura de oração, da intercessão,
Eu quero, pela ótica da vida de Moisés, que foi um grande líder, mas também um grande intercessor, trazer o poder da intercessão. Na vida de Moisés nós vemos ele intercedendo em 3 grupos. Ele intercedeu por ele, pela casa dele, pelo povo e pela nação. E essas 3 áreas que eu quero abordar, sobre o poder de uma vida de oração fervorosa. Existe poder numa vida de oração fervorosa, como está lá em Tiago 5,15. Existe poder numa vida de oração, numa prática de oração. E existe poder numa vida de oração fervorosa. E aí eu quero já trazer o primeiro ponto. Ore fervorosamente por você. Interceda pela sua transformação, pelo seu crescimento, por libertação, se for o caso, por cura se necessitar, pelo seu avanço. Sabe, mais do que ninguém, eu e você, nós conhecemos as nossas fraquezas, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos desejos. Nós nos conhecemos, sabemos quais são as áreas que nós somos vulneráveis, quais são os pontos fracos, os pontos fortes. Nós sabemos aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós precisamos de vencer. Você, mais do que ninguém, sabe quais são os pecados que você precisa de romper. Você sabe quais são os vícios, talvez, que possam haver e que você precisa de romper, ser liberto. E eu não estou falando do vício comum. Se tiver, também ele pode libertar, mas às vezes o vício de ficar preso demais é estranho aqui. Você precisa de reconhecer. Às vezes no streaming, às vezes na rede social, às vezes no futebol, às vezes no entretenimento, no lazer, coisa que não é ilícita, mas às vezes aquilo que é lícito tem te roubado. O seu tempo roubado, a sua vida de oração. Então você, conhecendo assim, você precisa de levar o Senhor, orar ao Senhor, interceder para a sua transformação, pelo seu crescimento. Sabe algo que é muito interessante quando você vai no avião, antes de decolar, vem aqueles avisos e tudo mais. Antes de você querer salvar alguém, é necessário você colocar a máscara sobre você. Eu vou avançar sobre oração para outras pessoas, mas primeiro você precisa de estar crescendo em maturidade em oração. Você precisa de investir no seu crescimento, para que você assim possa, sim, ajudar, ser um cooperador na vida do outro. Mas é muito importante você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer ser vulnerável e colocar até mesmo os seus sonhos, os seus alvos, os seus projetos diante do Senhor. Em Êxodo capítulo 4, no verso 10 ao 14, nós vemos Moisés tendo esse tempo com Deus. Obviamente aqui ele teve um encontro com Deus, mas é uma conversa. A oração é conversar, interceder. Veja, Êxodo capítulo 3 vai trazendo a sarça ardente, Moisés encontrando com Deus, depois de um tempo exilado ali fora do Egito. E aí vem no verso 7 do capítulo 3, vai conversando com Deus ali, vai desenrolando uma conversa. Capítulo 4, então estreita aquela conversa, aquele tempo ali com Deus. E no verso 10, Deus, então, antes do 10, ele revela todo o projeto sobre Moisés. Então Moisés, ele rasga o coração diante de Deus. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ao passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vai, eu estarei com você, ensinando o que lhe dizer. Moisés, agora foi teimoso, né? Porém, Moisés respondeu ao Senhor: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e ele se alegrará ao vê-lo. Agora vai para o 16. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será sua porta-voz diante do povo. Até aí. Aqui Moisés, então, o Senhor falando: olha, você vai ser o libertador, você vai ser o líder da nação. E Moisés, ele é vulnerável, ele começa a falar assim: mas eu não falo bem, manda outra pessoa. Eu não estou ligando para isso não, beleza que ela vai ser liberta, mas manda outro. E eu quero abrir um parênteses aqui. Moisés, ele erra de uma certa forma. A primeira parte,
ele está sendo vulnerável. Eu quero só abrir esse parênteses, ele começa a insistir mesmo depois de uma palavra de Deus. Depois de uma palavra de Deus, querido, esquece de tudo, segue. Sabe, assim, não fica preso, não se coloque, abre um parênteses, não se coloque numa posição de vitimismo, ou de vítima. Não fique no lugar de vitimismo. Isso é um atraso de vida, é uma isca do diabo. Você não é vítima, então não fique no lugar de vítima. Ressignifique, caminhe, avance. Fecha o parênteses. O ponto aqui é que Moisés, ele é sincero com o Senhor, ele é vulnerável, ele rasga o coração e fala: olha, eu não sei falar bem, não sabia antes, muito menos agora, estou aqui isolado, só com a família do meu sogro, não consigo falar bem. E aí nesse ponto que Deus, ele vem para trazer cura. O ponto que Moisés poderia avançar, na minha opinião, é de na primeira já aceitar e ir embora. Ele insiste, Deus fica bravo, ele fala, Deus tirou, fala assim: você tem um irmão aí? Chame lá então, eu vou resolver esse problema, pronto. Mas vai logo. Mas o ponto é, seja sincero com o Senhor sobre você. Seja vulnerável. Em Lucas 18, 13 e 14, o publicano, ele se humilha na presença de Deus. Ele fala, olha, ele se coloca na posição: eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, porque eu sou um pobre homem pecador. Em Lucas 22, 39 a 42, agora Jesus, no Getsemane, ele ora ao Pai para que o livre daquele momento da cruz, mas ele nos ensina também sobre submissão à soberana vontade de Deus. Nós vemos, tanto no publicano quanto em Jesus, uma intercessão, se colocando a sua condição, rasgando. Jesus fala: Pai, se for possível, vamos uma outra forma de resolver esse trem, mas contudo seja feito não a mim, mas a sua vontade. Essa oração nós precisamos de fazer, de rasgar o coração com o Senhor e falar, abrir, ser vulnerável. Sabe, nós precisamos de compreender que diante da presença de Deus é o melhor lugar para você se expor. Sabe, não seja... Às vezes nós criamos paradigmas, queremos embelezar demais, enquanto o Senhor não está procurando. Deixa eu falar uma coisa, não tem nenhuma palavra que você possa falar que vai impressionar Deus. Ele é o Criador de todo o universo. Ele criou o planeta Terra, Ele criou todas as espécies que têm vida, Ele criou todas essas montanhas lindas de Minas, Ele criou todas as praias lindas do Rio de Janeiro, Ele fez todas as coisas com perfeição. Então desculpa, você pode ser uma pessoa mais inteligente que for, as suas palavras não vão impressionar Deus, mas o seu coração sim. Um coração transparente, quebrantado, aí sim. Então tenha como prática, cultura, disciplina, de ter um coração quebrantado diante de Deus, de rasgar, de se derramar na presença e falar: Senhor, me liberta. Senhor, eu não tenho conseguido vencer isso. Senhor, eu preciso ser curado disso. Senhor, eu preciso ressignificar essa dor. Senhor, eu quero deixar o passado para trás. Senhor, eu quero quebrar essas raízes familiares. Senhor, eu quero romper. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero expandir. Me ajuda, me estica, me tire da zona de conforto. Seja intenso, fervoroso. Não olhe como quem está orando só para ver se vai esfriar ou não o tempo. Senhor, se for possível, acaba com o frio. Não, ore como quem quer mudar a sua história. Ore como quem quer viver algo sobrenatural. Ore como quem crê no impossível se tornando possível, dos milagres grandiosos que Deus preparou para a sua vida. Ore como quem crê na palavra de Deus, como quem crê em Jeremias 29, que fala os planos perfeitos dele para nós, planos não nos fazer parar, mas avançar, prosperar, crescer. Seja intenso, fervoroso, para aí sim, no segundo ponto, orar fervorosamente pela sua casa. É muito importante ser um intercessor da sua casa, ser uma intercessora da sua casa. Em Números 12, algo interessante acontece aqui.
Você acha que só a sua família tem BO? Você vai ver que não, até de Moisés tinha BO, gente. E mostra como que a oração ajuda a resolver os BO da família. Em Números 12, começa com Moisés, ele casa com uma mulher etíope. E aí Miriam, irmã de Moisés, começa a falar da cunhada. E começa depois a falar de Moisés. Então o Senhor vem e adverte severamente. Abre um parênteses, muito cuidado com a maledicência, queridos. Muito cuidado falar mal de alguém. E muito pior ainda, ao falar mal de uma liderança. Principalmente uma liderança de Deus na sua vida. Isso é algo terrível. E a Bíblia nos mostra como o Senhor abomina isso. E aqui nós vemos então Miriam pisando feio na bola e com isso ela adquire lepra. Ela fica leprosa, o Senhor vem sobre ela e adverte, ela fica branca como a neve de lepra. E Moisés, percebendo que ela estava falando mal dele, falando mal de sua esposa. Talvez, se fosse um de nós ia falar assim, bem feito. Vai ficar aí, separada. Mas sabe o que Moisés nos ensina como intercessor da família? Em Números 12, 13. Então Moisés aclamou o Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E ela é curada, ela fica 7 dias separada, depois é restaurada e volta para o acampamento. Sabe, Moisés se coloca pedindo por misericórdia, por cura sobre a sua casa, sobre a sua família. Moisés nos ensina que como intercessor, nós devemos deixar de lado a nossa carne, deixar de lado às vezes as divergências que possam haver e colocar diante de Deus toda a sua casa, toda a sua família. Sabe, e ver a sua casa ser curada, ser transformada. Moisés nos ensina que nós devemos interceder. E sabe algo que é interessante? Vamos fazer um teste para ver aqui. Quem aqui é casado, levanta a mão. Casado, fica a mão bem, levantar bem alto, isso. Agora, quem aqui, continua com a mão levantada. Quem agora aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Os casados continuam com a mão levantada. Além de você, não precisa ser casado, mas quem é pai e mãe, levanta a mão também. Aumentando a amostragem, ótimo. Agora, quem aqui é filho, levanta a mão. Se alguém não levantou a mão, eu quero saber de onde você veio. Então, todos levantados. Agora, fica com a mão levantada. A esposa que tentou mudar o marido. Não, os outros, quando eu falo esposa, o marido também continua. Continua a mão levantada aí. Quem tentou mudar o seu cônjuge? Quem tentou mudar o seu filho? Quem tentou mudar os seus pais? Agora, fica a mão levantada aí. Se alguém não tentou, parabéns, você é um herói. Agora, continua com a mão levantada quem conseguiu mudar. O seu cônjuge, o seu marido, os seus filhos, conseguiu, na sua raça, na sua força, mérito seu. Eu mudei todo mundo na minha casa. Vai, tem ninguém? Estava esperando aqui, chamar um coach aqui para nos ensinar a lançar os 7 passos. Uai! Sabe, na nossa força, nós não vamos conseguir mudar ninguém. Sabe por que ninguém ficou a mão levantada? Porque nós não temos esse poder. Mas somente o Espírito Santo pode mudar alguém. Por isso, somente com os joelhos é que podemos cooperar para a transformação de dentro para fora da nossa casa. É quando você entende, olha, esposa, você pode falar, e fale, tá? Não é um problema, assim, fale com sabedoria, mas não vai ser a sua fala que vai gerar transformação. Ela pode cooperar, mas é a sua sabedoria e principalmente seus joelhos no chão. É você orando. Você quer que seu marido te ajude mais em casa? Ora por isso. Você quer que seja mais generoso? Ora por isso. Você quer que ele prospere? Ajude a administração com ele ali e ore por isso. Maridão, você quer que sua esposa seja mais carinhosa? Ora por isso. Conversa, dá as dicas, mas ora por isso. Você quer melhorar a qualidade do seu casamento? Ora por isso. Você quer que o seu filho seja transformado? Eduque, esteja no caminho, ensine o caminho, viva o congregar, seja um grande testemunho dentro de casa, mas também não abra mão de orar por ele, não abra mão de colocar as mãos sobre ele. Ore, declara, profetize. Você quer ver seus pais transformados? Ore por eles, invista tempo de oração para os seus pais.
Nós precisamos ser intensos e fervorosos. Sabe, em Mateus capítulo 15, tem a mulher Cirofenícia. Ela chega diante de Jesus pedindo pela libertação da sua filha. E ela se humilha, ela se quebranta diante de Jesus. E eu falo, olha, eu não tenho tempo para você, que tem que cuidar primeiro de casa, os judeus. Não dá para dar atenção para os cachorrinhos. E ela fala, mas se cair uma migalha da mesa, os cachorros vão estar satisfeitos. E aí Jesus vê o quebrantamento, a intensidade. Uma mulher sendo fervorosa, clamando pela transformação da sua casa. E aprendemos com essa mulher que assim devemos ser no que diz respeito à transformação da nossa casa. Você não pode ficar de braços cruzados, vendo talvez seu casamento ir na direção contrária do que Deus tem. Você não pode ficar de braços cruzados vendo seus filhos se afastando de Jesus, esfriando na fé. Você não pode ficar de braços cruzados vendo seus pais talvez afastados, frios. Nós precisamos de ter ação e oração, interceder, levar para o secreto, aprender a ser um intercessor da família. Sabe, o mais fácil é reclamar, e reclamar de familiar é muito fácil. É muito fácil você reclamar talvez do seu cônjuge, reclamar do seu filho, reclamar dos seus pais. E olha que eu nem coloquei a sogra e o sogro, hein? Vou deixar. Mas sabe, troque a reclamação pela intercessão. Seja um intercessor da sua família. Seja um intercessor. E por último, falei sobre ore por você, seja um intercessor sobre a sua vida. Falei sobre ser um intercessor da sua família. E agora eu quero falar sobre você ser um intercessor da sua nação, do seu povo. Moisés, ele nos ensina sobre o poder da intercessão. Olha que coisa mais linda em Êxodo, capítulo 17. Olha como que a intercessão transforma. Êxodo 17, do 8 até o 13. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens, veja que não é todos, e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Veja um tempo inteiro de intercessão. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Quando nós entendemos o poder da intercessão, nós não negociamos de forma alguma trocar as batalhas de joelhos por qualquer outra coisa. Aqui, uma batalha foi vencida não pelo poder do exército israelita, não pela estratégia militar de Josué, mas pela intercessão de Moisés, Arão e Hur. Quando nós compreendemos que somos chamados para ser intercessores da nossa vida para ser transformada, da nossa casa, da nossa nação e do nosso povo, há um poder sobrenatural numa vida de oração. É muito mais fácil você olhar na ótica de nação, de povo e reclamar. Reclamar das coisas de Minas, talvez, se você vai reclamar das estradas, reclamar de alguma situação pública no estado de Minas Gerais, da prefeitura. O governo federal aí está fácil demais de reclamar. Judiciário, então, misericórdia. Terrível. Mas não é ficar cego, não é se indignar, é se indigne. Na questão de democracia, se posicione. E um parênteses aqui, pelo amor de Deus, seja coerente com a sua fé ao escolher quem vai te representar em todas as cadeiras de governo. É muito importante, como cristão, ser alguém que vai estar pautado com a nossa fé. Fecha esse parênteses. Mas nós temos que entender que, além de se indignar, além de ficar às vezes muito bravo, nós temos que estar numa posição de oração. Nós temos que trazer para nós que devemos orar
pelo Brasil, orar por Minas, por BH ou pela sua cidade. Orar que Deus liberte, traga justiça, cura, arrependimento sobre a nossa nação. Orar pelo nosso povo, pela igreja de Cristo e principalmente pela Light. Quanto tempo você tem investido em intercessão por essa casa, queridos? Orar pelos seus pastores, pelos líderes que Deus colocou na sua vida, pelos seus irmãos, pela sua célula, por crescimento, por bênçãos, por fluir de Deus, por prosperidade. Como é importante. Tem aquela pessoa da pá, né, fica pedindo oração para todo mundo, ora para mim, fica pedindo, mas em vez de pedir, não há nada errado em pedir oração, mas seja alguém que sempre se coloque a orar pelos outros. Ore pelos aqueles que estão por vir ainda, para que tenha revelação, uma conversão genuína. Nós precisamos ser intercessores. Jesus em Mateus capítulo 9, nos 2 últimos versículos, ele fala, ore ao Pai para que envie mais trabalhadores. Jesus ele vira, quando Pedro está para negar, fala, olha, eu vou interceder por você. Em João capítulo 17, Jesus ele faz orações para os discípulos, orações para Israel e orações para nós. Nós precisamos de compreender o poder da intercessão, compreender o poder que existe em se colocar na brecha, como Moisés colocou. A banda pode subir, por favor. Quando nós não subestimamos o poder da intercessão, nós vemos milagres extraordinários acontecerem. Eu creio que devemos votar de forma consciente, protestar quando couber protesto, manifestar quando caber manifestação, lutar quando for o momento de lutar, mas algo que é muito importante é interceder. É orar pelo Brasil. Somente Deus pode fazer um milagre. Nenhum lado político pode transformar a nação brasileira. Obviamente tem um lado que vai auxiliar o país a crescer e prosperar. Mas o que vai trazer transformação completa é um avivamento. É a igreja se posicionar. A igreja sou eu e você. Nossa fachada é linda, nossa placa é linda ali, Light, igreja, mas não é ela que transforma. Quem transforma somos nós. Eu e você. O povo se posicionando, orando, intercedendo. E precisamos trazer isso para o nosso coração, para a nossa vida. Às vezes nós queremos mudar tudo na força do nosso braço. Temos as técnicas, temos tudo para transformar. E não vemos resultado às vezes, porque nós estamos lutando com as armas erradas. Eu creio que a oração ela vai estar combinada com ações práticas. Mas muitas vezes, no tempo com Deus, na vida de oração, vão vir estratégias que às vezes não vão fazer um sentido racional, mas vão destravar o mundo espiritual. Já multiplicamos células dessa forma. Às vezes não fazia sentido. Teve uma vez como supervisor, conversando com o líder, orando por aquela célula estava travada, e aquilo gerou uma indignação, eu comecei a orar, eu apoio, nós jejuamos, e eu virei para ele e falei assim, olha, muda de bairro a sua célula. Não fazia sentido nenhum. Era irracional. Mas nós percebemos claramente em Deus. Aquela célula mudou. Mudou, não é tipo assim, União para Cidade Nova, Palmares, Ipiranga, não. Ela mudou de regional, de região mesmo. E semanas, nada mudou. Mas depois de um tempo nós orando, e percebemos em Deus, uma família vem para a célula. Aquela família traz mais 2 famílias. Aquela célula multiplica. E daquela célula, estava fazendo a conta esses dias com o Apolo, e mais de 60 pessoas foram alcançadas. Não em uma célula, mas daquela célula, que foram multiplicando. É no mundo espiritual, é na vida de oração que vamos perceber as estratégias certas para vencer determinadas batalhas. Quando nós não subestimamos o poder da intercessão, nós atraímos os céus para transformar a terra. Sabe, não sei se você já ouviu falar de High House. Ele tem um livro muito famoso que é O Poder da Intercessão. High House ele é um grande missionário galês.
que participou do avivamento de Gales em 1904, se tornou missionário na África e retornou para Gales em 1920 a 24 e colocou ali a escola bíblica, né? Não vou arriscar passar vergonha não, então ele colocou a escola bíblica lá e até hoje essa escola existe, uma escola de estudo da palavra e de oração. E aconteceu que Rice House volta para Gales 24 ali, 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, e Rice House ele se tornou famoso por toda a Grã-Bretanha por ser um intercessor, por orações, pelas suas orações, pelo seu tempo de intercessão mudar algumas realidades, principalmente no país de Gales, curas, ele ficou muito famoso. E acontece que alguns historiadores até falam que havia uma linha direta de Churchill, primeiro-ministro inglês, com Rice House, para trazer motivos de oração sobre a Grã-Bretanha. E acontece que começa a Segunda Guerra Mundial, está na biografia de Rice House, e no início da Segunda Guerra, chega um momento que a Alemanha vai avançando, vai crescendo, a Alemanha nazista, e chega o famoso embate em Dunkerque, norte da França. E acontece que em maio de 1940, 400 mil soldados dos aliados, França, Inglaterra e alguns países aliados estavam ali. Então a Alemanha cerca. Boa parte do exército aliado estava ali. A Alemanha estava para vencer aquela batalha, muitos historiadores falam que definiria talvez a vitória, mas ia acelerar, ia dar a vitória para a Alemanha. Então eles percebem que os 400 mil homens estão ali, estão encurralados, estão prestes a morrer. Então, em uma reunião, Inglaterra e França traçam uma estratégia para salvar, e eles percebem que conseguem salvar somente 45 mil homens, dos 400 mil. E era a única solução. Alguns historiadores dizem que Churchill entra em contato com Rice House. Fato é que a Grã-Bretanha estava sabendo da situação, e Rice House ele tinha na sua escola bíblica o quarto azul. Então ele montou uma escala e eles ficaram em intercessão nesse quarto azul sem parar, orando. E não orando para conseguir salvar os 45 mil homens, mas orando para que a Inglaterra e a França fossem libertas, orando para que a Alemanha nazista caísse, orando para que Deus pudesse fazer um milagre. Não se tem uma explicação humana, está na história. Em maio de 1940, duas coisas acontecem. No finalzinho de maio, a primeira, vem Dunkerque, na norte da França, era uma região, uma costeira. Então, a Alemanha estava invadindo por terra, pelo céu e pelo mar. Ela cercou para dominar. E aí, de repente, veio uma forte neblina e tampou todo o campo de visão marítimo e aéreo. Os aviões não voavam tão alto como hoje. O exército, a parte de inteligência alemã falou: vamos avançar por terra porque temos ainda vantagem. Mas Hitler decidiu falar: pare os tanques. Vamos esperar a neblina, nós vamos avançar com tudo. Nesse tempo, onde neblina e os tanques param, a Inglaterra consegue, como estava no alto de uma montanha, eles conseguiam ver acima da neblina. E eles conseguiam atacar os navios alemães. E eles conseguiam ver por onde passar com pequenos barcos. Grandes navios não passavam no Canal da Mancha ali, então pequenos barcos iam e começaram a resgatar. E o que antes poderiam resgatar somente 45 mil homens, diante de um time de intercessão, foram registrados quase 340 mil homens salvos. Historiadores falam que aquilo foi o ponto de virada. Churchill não atribuiu as suas estratégias militares, mas a oração do povo britânico. Está nos registros da história. Quando nós decidimos nos colocar na posição de intercessão, algo extraordinário acontece.
Isso foi do dia 26 de maio a 4 de junho de 1940. O grande milagre de Duck. A oração, ela tem poder para parar o inferno. Ela tem poder para vencer batalhas imagináveis. Por isso, nós precisamos de abraçar a disciplina e a cultura de intercessão, ter uma vida fervorosa de oração, ser o intercessor do Brasil, ser o intercessor da Light, dos seus pastores, da sua liderança, dos nossos irmãos, da sua célula, daqueles que estão por chegar. Nós precisamos de compreender que nós somos chamados para ser intercessores. Nós precisamos compreender que existe poder e muito poder numa vida de oração fervorosa. O fervor é aquele que está no ponto de ebulição. É como começa a trazer uma transformação. Tudo que você coloca num ambiente que está fervendo e que está para trazer ebulição, transforma. Se você colocar um ovo, ele vai se transformar de dentro para fora. Ele não consegue voltar ao que ele era antes. Se você colocar um legume, ele vai se tornar totalmente maleável, ele vai amolecer. Se você colocar a água fervendo sobre um bom café, aí até sem açúcar você toma aquilo ali, fica bom demais. Ou seja, o fervor, ele transforma. Se no mundo físico ele transforma situações, objetos, ambientes, imagina numa vida de oração fervorosa, o que ela pode gerar e transformar. Tiago 5,15. A oração fervorosa tem muito poder. Existe poder na oração, por isso nós não podemos abrir mão de orar. Jesus nos deu autoridade para ligar no céu, conectar, fazer coisas extraordinárias nessa terra. Mas nós não podemos negligenciar, não podemos abrir mão da disciplina, da cultura de intercessão, de oração, mas decidir construir uma vida pautada em disciplina para crescer em oração, criar a cultura, ser maduro para criar essa disciplina, para criar uma vida constante de devoção, de ação, de oração e buscar pelo sobrenatural se tornando parte da sua história. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.